Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkelmann. Continuação do capítulo 5. No dia seguinte, na hora marcada, os membros da senhoria foram ao encontro do rei. Foram novamente apresentados à sua presença e as discussões começaram. Por fim, como não conseguiam chegar a um acordo, o secretário do rei, que estava parado ao pé do trono no qual Carlos VIII sentava-se com a cabeça coberta, desdobrou uma folha de papel e começou a ler, artigo por artigo, as condições impostas pelo rei da França. No entanto, mal chegara à metade do documento, as discussões foram retomadas, ainda mais acaloradas do que antes. Carlos VIII então declarou que ou acatavam as suas condições, ou ele faria soar suas trombetas. Em seguida, Piero Capone, secretário da República, apelidado de Cipião de Florença, arrancou das mãos do secretário do rei a vergonhosa proposta de rendição e, rasgando-a em pedacinhos, gritou: "Ora, senhor, se tocar suas trombetas, nós tocaremos nossos sinos." Feito isso, jogou os pedaços de papel na cara do atônito secretário e saiu correndo do salão para dar a terrível ordem que transformaria as ruas de Florença em um campo de batalha. Ainda assim, contra todas as probabilidades, essa resposta ousada salvou a cidade. Os franceses achavam que, por causa daquelas palavras tão audaciosas, especialmente se dirigidas a eles, que até então não haviam encontrado nenhum obstáculo, os florentinos tinham recursos secretos, porém seguros. Os poucos homens prudentes que ainda detinham qualquer influência sobre o rei, portanto, o aconselharam a diminuir suas reivindicações. Como resultado, Carlos VIII propôs novas condições, muito mais razoáveis, que foram aceitas, assinadas por ambas as partes e proclamadas no dia 26 de novembro, durante a missa na Catedral de Santa Maria del Fiore. Essas foram as condições. A senhoria teria que pagar a Carlos VIII, a título de subsídio, a soma de 120.000 florins em 3 prestações. A senhoria deveria suspender a apreensão de bens impostas às propriedades dos Médici e revogar o decreto que determinara um preço por suas cabeças. A senhoria deveria se comprometer a perdoar os pisanos por suas ofensas, com a condição de que eles se submetessem novamente ao governo florentino. Por fim, a senhoria deveria reconhecer os direitos do Duque de Milão sobre Sarzana e Pietrasanta, e esses direitos, depois de serem reconhecidos, deveriam ser estimados e julgados por árbitros. Em troca disso, o rei da França se comprometeu a devolver as fortalezas que lhe haviam sido oferecidas, fosse depois que conquistasse Nápoles, fosse depois que a guerra terminasse de forma pacífica ou com uma trégua de 2 anos, ou então, se por qualquer motivo ele viesse a abandonar a Itália. 2 dias depois dessa declaração, Carlos VIII, para a grande alegria da senhoria, deixou Florença e avançou em direção a Roma, passando por Bodibonce e Siena. O Papa estava começando a ser afetado pelo pânico geral. Havia sido informado dos massacres de Fivizzano, Lunenidia e Imola. Sabia que Pedro de Médici entregara as fortalezas da Toscana, que Florença se rendera e que Catarina Sforza fizera um acordo com o conquistador. Ele viu os remanescentes das alquebradas tropas napolitanas cruzando Roma, muito desanimados, para reunir suas forças nos Abruzos. Sentia-se impotente diante de um inimigo que avançava em sua direção, com toda a Romanha, de um mar a outro, sob seu controle, e marchando em linha única de Piombino a Ancona. Foi nessa conjuntura que Alexandre VI recebeu a resposta de Bajazet II. Chegara tão atrasada porque o enviado do Papa e o embaixador napolitano
tinham sido detidos por João de la Rovere, irmão do cardeal Giuliano, enquanto desembarcavam em Senigália. Os dois trouxeram uma resposta verbal. Naquele momento, o sultão estava ocupado com 3 guerras, uma com o sultão do Egito, outra com o rei da Hungria e, por último, uma com os gregos da Macedônia e Épiro. Portanto, ele não podia, por mais que quisesse, ir em auxílio de sua santidade com um exército. Mas os mensageiros foram acompanhados por um favorito do sultão, levando uma carta pessoal a Alexandre VI, na qual Bajazeto oferecia, sob certas condições, ajudá-lo com dinheiro. Os mensageiros haviam sido detidos no caminho, como já mencionamos, mas ainda assim o enviado turco conseguira entregar sua mensagem direto ao Papa. Nós a relatamos aqui em toda a sua ingenuidade. O sultão Bajazeto, filho do sultão Maomé II, pela graça de Deus, imperador da Ásia e da Europa, ao pai e chefe de todos os cristãos, Alexandre VI, pontífice de Roma e Papa pela providência celestial. Depois das saudações que lhe devemos e que lhe dirigimos de todo o coração, comunicamos a vossa santidade, pelo mensageiro de vossa majestade, Jorge Boquiarda, que tomamos conhecimento da sua convalescença e recebemos a notícia com grande alegria e consolo. Entre outras questões, o já mencionado Boquiarda trouxe-nos a notícia de que o rei de França, que agora marcha contra vossa santidade, expressou o desejo de tomar, sob sua proteção, o nosso irmão Digem, que está em seu poder. Tal coisa não seria apenas contra a nossa vontade, mas também causaria grande dano à vossa santidade e toda a cristandade. Ao refletir sobre a questão com seu enviado Giorgio, encontramos uma solução muito favorável à paz e mais vantajosa e honrosa para vossa santidade e, ao mesmo tempo, mais satisfatória para nós. Seria bom se o nosso irmão Digem, já mencionado, um homem sujeito à morte e que está à mercê de vossa santidade, deixasse este mundo o mais rápido possível, visto que sua morte, um verdadeiro ato de benevolência na situação em que se encontra, seria de grande utilidade para vossa santidade, muito conveniente para a sua paz e, ao mesmo tempo, muito agradável para mim, que sou seu amigo. Se esta proposta for aceita, como espero, por vossa santidade, em seu desejo de ser amigável conosco, seria melhor, tanto para o bem de vossa santidade quanto para nossa satisfação pessoal, que acontecesse o mais rápido possível e pelos meios mais seguros que você puder empregar, para que nosso irmão Digem, já mencionado, deixe para trás as angústias deste mundo e vá para uma vida melhor e mais pacífica, na qual finalmente poderá descansar. Se vossa santidade acatar esta proposta e nos enviar o corpo de nosso irmão, então nós, o já mencionado sultão Bajazeto, nos comprometemos a enviar a vossa santidade, onde e por quaisquer mãos que lhe aprouver, a soma de 300.000 ducados, com os quais vossa santidade poderia comprar algumas propriedades agradáveis para seus filhos. A fim de facilitar essa compra, estaríamos dispostos, enquanto aguardamos o desfecho, a entregar esses 300.000 ducados a uma terceira pessoa, para que vossa santidade tenha a certeza de que receberá o dinheiro no dia determinado, em troca do envio do corpo de nosso irmão. Além disso, prometemos a vossa santidade, para sua máxima satisfação, que, enquanto permanecer no trono papal, nenhum dano será causado aos cristãos, nem por nós, nem por nossos servos, nem por qualquer um de nossos compatriotas, independentemente do tipo e qualidade que tenham, nem no mar, nem em terra. E ainda pensando na máxima satisfação de vossa santidade, e para que não restem dúvidas quanto ao cumprimento de nossas promessas, juramos e afirmamos, na presença de Boquiarda, enviado de vossa santidade, em nome do verdadeiro Deus a quem adoramos, e em nome de nossos santos evangelhos, que essas promessas serão fielmente cumpridas do início ao fim.
E agora, para a garantia final e completa de vossa santidade, a fim de que não reste nenhuma dúvida em seu coração, e para que esteja mais uma vez profundamente convencido de nossa boa-fé, eu, o já mencionado sultão Bajazeto, juro em nome do verdadeiro Deus, que criou a terra e os céus e tudo o que neles existe, que honrarei religiosamente tudo o que foi declarado acima, e que, no futuro, nada farei nem empreenderei qualquer coisa que possa ser contrária aos interesses de vossa santidade. Escrito em Constantinopla, em nosso palácio, no dia 12 de setembro de 1494 d.C. Essa carta foi motivo de grande alegria para o Santo Padre. Na situação em que se encontrava, 4 ou 5 mil turcos não teriam sido de muita ajuda e, além disso, poderia comprometer ainda mais o chefe do cristianismo. Por outro lado, os 300 mil ducados, ou seja, quase 1 milhão de francos, seriam úteis em qualquer circunstância. É verdade que, enquanto Digen estivesse vivo em sua proteção, Alexandre VI receberia a anuidade de 180 mil libras, uma soma que correspondia em renda vitalícia a um capital de quase 2 milhões. Quando há necessidade de dinheiro, contudo, é preciso se resignar a fazer alguns sacrifícios. Naquele momento, porém, Alexandre VI não traçou nenhum plano definido, determinado como estava a agir conforme as circunstâncias ditassem. Sua incumbência mais urgente era decidir como deveria lidar com o rei da França. Ele nunca acreditara que os franceses se sairiam bem-sucedidos na Itália e, como já vimos, havia depositado todas as bases da futura grandeza de sua família em sua aliança com a Casa de Aragão. Aquela casa, no entanto, estava abalada, e um vulcão mais terrível do que o próprio Vesúvio ameaçava engolir Nápoles. Ele devia, portanto, mudar de política e se aproximar do vencedor. Não seria fácil, pois Carlos VIII ficara muito ressentido com o Papa por ele ter negado a investidura, concedendo-a a Aragão. Consequentemente, ele decidiu enviar o cardeal Francesco Piccolomini ao rei da França. A princípio, essa escolha pareceu errada, mas o embaixador era sobrinho do Papa Pio II, que sempre fora um opositor ferrenho da Casa de Anjou. Ao agir dessa forma, contudo, Alexandre VI tinha uma segunda intenção, desconhecida por aqueles que o rodeavam. Na verdade, imaginava que Carlos VIII não receberia seu enviado e que durante as negociações, que seriam dificultadas por sua hostilidade, Piccolomini teria necessariamente de negociar com os conselheiros do jovem rei. Portanto, além de sua missão oficial a Carlos VIII, o cardeal Piccolomini também tinha instruções secretas para lidar com os conselheiros mais influentes, Brissonet e Felipe de Luxemburgo. O cardeal também foi autorizado a prometer a ambos um barrete cardinalício. O resultado foi exatamente o que Alexandre VI previra. Seu mensageiro, não admitido na presença de Carlos VIII, foi obrigado a conferenciar com os conselheiros. Era isso que o Papa queria. Piccolomini voltou a Roma trazendo a recusa do rei, mas com a promessa, feita por Brissonet e Felipe de Luxemburgo, de que usariam sua influência sobre Carlos VIII a favor do Santo Padre, avisando-o de que outra embaixada estava a caminho. Os franceses, entretanto, continuaram avançando durante todo esse tempo e nunca ficavam por mais de 48 horas na mesma cidade. À vista disso, tornava-se cada vez mais urgente que o Papa decidisse como lidar com Carlos VIII. O rei havia conquistado Siena e Viterbo, sem desferir um único golpe. Yves de l'Allegre e Luís de Ligne haviam conquistado Ostia, tomando-a das mãos dos Colonna. Civitavecchia e Coneto tinham se rendido. Os Orsini haviam sido subjugados. Até mesmo João Sforza, genro do Papa, havia retirado a aliança com Aragão.
Alexandre VI considerou, portanto, que era chegado o momento de abandonar o seu aliado e enviar os bispos da Concórdia e de Terni a Carlos VIII, juntamente com Monsenhor Graziano, seu confessor. Eles foram encarregados de renovar a promessa do cardinalato a Brissonet e a Filipe de Luxemburgo, e gozavam de plenos poderes de negociar em nome de seu senhor. Tanto no caso de Carlos VIII concordar em incluir Afonso II no seu tratado, como no caso de querer assinar um acordo apenas com o Papa.